Todo mundo conhece uma cena assim. Uma pessoa ganha um aumento, troca de emprego, recebe uma rescisão ou simplesmente acorda cansada de andar com o mesmo carro velho. Antes de pensar em reserva de emergência, antes de olhar o orçamento, antes de fazer conta fria, ela abre o celular e começa a procurar carro zero. Não porque o carro antigo parou de funcionar. Não porque a família realmente precisa de mais espaço. Muitas vezes é porque o carro zero virou um jeito de dizer para o mundo: eu estou vencendo. No Brasil, carro não é só transporte. Carro é símbolo, é assunto no almoço de domingo, é foto na garagem, é comentário no trabalho, é sensação de respeito quando a pessoa chega em algum lugar. Muita gente cresceu ouvindo que comprar o primeiro carro era uma conquista, depois que trocar por um carro melhor era progresso, depois que sair de um usado para um 0 km era prova de sucesso. O problema é que o mercado aprendeu a vender exatamente esse sentimento. Imagine o Marcelo, 36 anos, renda familiar de R$ 7.000 por mês, 2 filhos, aluguel, mercado caro e uma reserva pequena. O carro dele é simples, tem alguns anos de uso, mas está quitado. Faz barulho, tem arranhão no para-choque e não impressiona ninguém. Um dia ele entra numa concessionária só para olhar. O vendedor sorri, oferece café, mostra painel bonito, tela grande, cheiro de carro novo, financiamento em muitas parcelas e uma frase que parece inofensiva: cabe no seu bolso. Essa frase é perigosa porque ela troca a pergunta certa pela pergunta errada. A pergunta certa seria: esse carro melhora minha vida o suficiente para justificar o custo total? A pergunta errada é: a parcela cabe este mês? Quando a conversa vira parcela, quase qualquer coisa parece possível. 300 meses não existe, mas no emocional parece que o tempo se estica. O banco financia, a concessionária entrega, o seguro entra depois, o IPVA aparece depois, a manutenção aparece depois. Na hora da compra só aparece a chave. O carro zero tem um apelo muito forte. Ele parece limpo de problemas. Ninguém usou, ninguém bateu, ninguém escondeu defeito. A pessoa sente que está comprando tranquilidade. Só que tranquilidade comprada com dívida pode virar ansiedade. Marcelo sai da loja com um carro bonito e com uma parcela de R$ 2.000. Ele não comprou apenas um carro. Comprou também seguro mais caro, IPVA mais alto, revisão obrigatória, juros, documentação e a pressão de manter o padrão novo. Agora olhe para a matemática escondida. Se Marcelo financia R$ 120.000 em 5 anos, com juros, talvez pague muito mais do que o preço anunciado. A parcela vira moradia sobre rodas. R$ 2.000 por mês durante 60 meses são R$ 120.000 em pagamentos, sem contar entrada, seguro e custos extras. E se a taxa for alta, parte enorme desse dinheiro não compra carro. Compra tempo do banco, compra juros. O lado mais cruel é que o carro começa a perder valor assim que sai da loja. Não é exagero. No primeiro ano, a desvalorização pode ser pesada. Aquele objeto que ontem era tratado como sonho, hoje já vale menos. A dívida continua inteira por um bom tempo, mas o bem fica menor no mercado. É por isso que tanta gente se sente presa. Vende o carro e ainda não quita tudo, ou troca por outro e empurra a diferença para um financiamento novo. Mas por que tanta gente entra nisso sabendo que é caro? Porque a decisão raramente é só racional. Existe comparação. O colega comprou, o vizinho trocou, o cunhado apareceu com um SUV. O Instagram mostra gente sorrindo na entrega da concessionária. A família comenta que agora sim a pessoa está bem. E quem está cansado de se sentir atrasado pode confundir carro novo com respeito. Às vezes a pessoa não quer o carro, quer a sensação de não ser julgada. O problema é que status financiado cobra aluguel todo mês. Marcelo percebe isso no segundo ou terceiro boleto. O carro continua bonito, mas a vida ficou estreita. O mercado pesa mais. O cartão vira complemento de renda. A reserva não cresce. Qualquer imprevisto vira parcelamento. O passeio de fim de semana fica caro porque agora tem combustível, estacionamento, pedágio e medo de arranhar. Aquilo que parecia liberdade vira um objeto que exige obediência. Existe uma alternativa menos emocionante, mas muito mais inteligente: ter um carro mais humilde e investir a diferença. Não estou falando de andar em carro inseguro, sem manutenção ou inadequado para a família. Estou falando de escolher um carro usado, confiável, quitado ou com parcela pequena, que cumpra a função principal: levar e trazer com segurança. O carro deixa de ser troféu e volta a ser ferramenta. Vamos fazer uma comparação simples. Marcelo queria um carro zero com parcela de R$ 2.000, mas ele poderia comprar um usado honesto, com entrada planejada, parcela de R$ 800 ou até à vista depois de juntar por mais tempo. A diferença de R$ 1.200 por mês poderia ir para investimentos, reserva, amortização de dívida ou educação. Em 5 anos, R$ 1.200 por mês são R$ 72.000 aportados, antes de qualquer rendimento. Se esse dinheiro for investido com constância, a diferença aumenta. Não precisa prometer riqueza rápida. Basta entender que dinheiro que não vai para juros pode trabalhar para você. Uma parte em renda fixa, uma reserva de emergência bem montada, aportes mensais e tempo. O mesmo hábito que pagaria o banco pode começar a construir patrimônio. A pergunta muda de qual carro eu consigo financiar.
Para quanto da minha liberdade eu quero preservar? Claro que carro também pode ser necessidade. Em muitas cidades, transporte público é ruim, família precisa se deslocar, trabalho exige mobilidade e aplicativo nem sempre resolve. O ponto não é demonizar carro. O ponto é separar necessidade de vaidade. Necessidade é segurança, confiabilidade, custo que cabe e manutenção em dia. Vaidade é pagar caro para parecer bem por fora, enquanto a conta por dentro está sufocada. O brasileiro também vive uma pressão real. Tudo parece caro, salário não acompanha, crédito aparece como saída rápida. Quando a pessoa não consegue comprar à vista, o financiamento vira ponte. Só que nem toda ponte leva para frente. Algumas levam para anos de aperto. A parcela do carro concorre com aposentadoria, reserva, cursos, saúde, moradia melhor e até paz mental. Ela não ocupa apenas espaço no boleto, ocupa espaço nas escolhas. Marcelo começa a perceber isso quando vê que a renda dele já nasce comprometida. Aluguel, mercado, escola, luz, internet, cartão e agora carro. No papel ele ganha 7 mil. Na prática, talvez tenha R$ 1.000 livres antes de qualquer emergência. Com o carro zero, esse 1.000 vira negativo. Ele passa a viver esperando 13º, restituição, bônus ou empréstimo. Não porque ganha pouco demais para sobreviver, mas porque comprou um padrão caro demais para sustentar. É aí que entra uma verdade desconfortável. Muitas famílias não estão quebradas por causa de uma grande tragédia financeira. Estão quebradas por decisões que pareciam normais. Uma parcela aqui, uma troca de celular ali, um carro mais caro, uma viagem parcelada, um cartão usado para fechar o mês. Nada disso parece absurdo isoladamente. Mas somado, vira uma vida onde o dinheiro entra e já sai com destino marcado. O carro zero, nesse contexto, é um dos símbolos mais fortes porque ele é visível. Todo mundo vê. A pessoa estaciona e sente o olhar dos outros. Só que ninguém vê o financiamento, ninguém vê o boleto, ninguém vê a conversa tensa em casa, ninguém vê o investimento que deixou de acontecer. O aplauso social fica na superfície, mas a cobrança mora dentro do orçamento. Ter um carro mais simples exige maturidade porque fere o ego. É difícil aceitar que você poderia comprar algo mais chamativo, mas escolheu não comprar. É difícil ouvir piadas sobre carro velho. É difícil estacionar do lado de um modelo novo e não se comparar. Só que esse desconforto dura alguns segundos, a parcela dura anos, a tranquilidade de ter margem no orçamento também dura. Pense no poder da diferença investida. R$ 1.200 por mês durante 5 anos podem virar uma reserva robusta, podem quitar dívidas caras, podem formar a entrada de um imóvel, podem pagar uma faculdade, uma transição de carreira, uma emergência médica sem desespero, podem dar a uma família o que um carro zero promete, mas raramente entrega, sensação real de segurança. Outra coisa importante é o custo total de propriedade. Não basta comparar preço de compra. Carro novo costuma ter seguro mais caro, peças mais caras, revisão em concessionária, IPVA proporcional ao valor do veículo e medo maior de perda. Um usado bem escolhido também tem custos, claro. Mas se for de manutenção conhecida, seguro aceitável e comprado sem exagero, pode ser muito mais amigável para o orçamento. O segredo é escolher com critério. Não comprar o usado mais barato do anúncio nem cair em carro problemático só para economizar. Levar mecânico, checar histórico, pesquisar seguro antes, calcular manutenção, separar dinheiro para pneus, óleo e imprevistos. Um carro humilde não é sinônimo de abandono. É sinônimo de proporção. Ele precisa estar dentro da vida, não acima dela. Existe também a armadilha da renda futura. Muita gente compra o carro zero pensando, no ano que vem eu ganho mais, aí fica tranquilo. Talvez ganhe, talvez não. Talvez venha filho, doença, demissão, mudança, queda de comissão, problema na empresa. Financiamento não se importa com otimismo. Ele vence todo mês. Comprar baseado em renda que ainda não existe é transformar esperança em contrato. Agora imagine outra versão do Marcelo. Ele agradece o café da concessionária e vai embora. Mantém o carro atual por mais 2 anos, arruma o que precisa, começa a investir R$ 1.200 por mês. No começo parece sem graça. Ninguém curte foto de aporte. Ninguém elogia reserva de emergência. Mas 6 meses depois ele dorme melhor. 1 ano depois tem dinheiro para imprevistos. 2 anos depois negocia um usado melhor sem se enforcar. Essa versão não viraliza, mas funciona. Ela mostra que riqueza de verdade muitas vezes parece tediosa. É não trocar de carro quando dá vontade. É dizer não para a comparação. É deixar o ego esperando enquanto o patrimônio cresce. É entender que a pessoa que parece menos bem-sucedida pode estar muito mais livre do que quem está desfilando dívida com cheiro de novo. Isso não quer dizer que ninguém deva comprar carro zero. Se a pessoa tem patrimônio, reserva, renda alta, objetivo claro, compra consciente e o custo não compromete o futuro, tudo bem. O erro não é gostar de carro. O erro é sacrificar a vida financeira para sustentar uma imagem. O erro é comprar aprovação social com juros. O erro é chamar de conquista aquilo que tirou a sua margem de escolha.
Antes de comprar, vale fazer 5 perguntas. Primeira, se eu perder renda por 3 meses, continuo pagando sem desespero. Segunda, depois da parcela, ainda consigo investir todo mês. Terceira, o seguro, IPVA e manutenção já estão na conta. Quarta, eu compraria esse carro se ninguém pudesse ver. Quinta, existe uma opção mais humilde que resolve meu problema e preserva meu futuro. Essa quarta pergunta é poderosa. Eu compraria esse carro se ninguém pudesse ver? Se a resposta for não, talvez o produto principal não seja transporte. Talvez seja aprovação. E aprovação é um dos itens mais caros que existem porque nunca termina. Hoje é o carro, amanhã é o bairro, depois é a viagem, a roupa, a escola, o restaurante. Quem financia a identidade está sempre atrasado para pagar a próxima versão de si mesmo. A vida financeira melhora quando você aceita parecer um pouco menos rico do que poderia. Parece estranho, mas é libertador. O carro mais humilde pode ser a ponte para investir mais, ter reserva, reduzir a ansiedade e ganhar opções. O carro zero pode ser ótimo, mas quando vem antes da base financeira, ele pode atrasar exatamente a prosperidade que tentava representar. No fim, a pergunta não é por que tanta gente compra carro zero no Brasil. A resposta está na mistura de sonho, crédito, comparação e status. A pergunta mais útil é: quanto da sua liberdade você está disposto a entregar para parecer que chegou lá? Às vezes, o caminho mais inteligente não é o carro que chama atenção na rua. É o carro que permite que o dinheiro continue ficando com você. E enquanto os outros olham a lataria, você constrói o patrimônio em silêncio.